boas-vindas, vamos dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão no lar. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, e que essa palavra possa entrar no teu coração e achar lugar, achar morada. Se de repente a gente ignora, né? Nós ignoramos porque não cremos, porque não entendemos, porque não, isso é bobagem, isso é besteira. É bom citar o mesmo texto, amor, eu quero que você busque lá em Pedro, né? A palavra de Deus diz que os elementos ardendo se desfarão. Eu tenho uma passagem no meu coração que diz assim: as pessoas vão ficar tão desesperadas que elas dirão assim: monte cai sobre nós para morrer. Já imaginou uma pessoa desejar a morte? Desejar a morte, porque a situação é terrível. Pior ainda, imagine uma pessoa desejar a morte e ela não conseguir morrer. Aqui no Jaraguá tem uma ponte, que era a ponte famosa dos suicídios. Não sei se você, ponte do Bandeirantes ali, a pessoa que queria morrer, ia para lá, se jogava na ponte e morria. Agora imagina uma pessoa que quer morrer, se joga naquela altura daquela ponte, é estraçalhada por um carro e não morre. Eu já vi filme, ficção, que a pessoa está lá no chão, toda arrebentada, e ela está lá, né? Mas não morre. A Bíblia fala que a morte será atirada por 6 vezes. Legal, né? O problema não é a morte. Morrer até que é bom quando a pessoa morre de boa. Tem gente que deita, dorme e morre. Tem pessoas que morrem sentadas, tem pessoas que morrem dormindo. Gostoso, né? Eu gostaria de morrer assim, né? Na verdade, eu gostaria de morrer assim. Ah, sumiu. Tem do negócio, ele morreu que nem um passarinho. Mas imagina a pessoa, não, durante um determinado tempo, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Vê quanto tempo? Se não me falha a memória, 6 meses. Inédito, né? Porque a morte, ela não foge de ninguém, pelo contrário, ela vai em direção da pessoa. Só que aí a morte está fugindo da pessoa. Imagina a morte correndo na frente e o cara quer, não, quer morrer, quer não, não quer você não, né? Aquele desespero. Nós estamos brincando, nós podemos brincar, porque a nossa vida está guardada no Senhor. Amém? Nossa vida está guardada no Senhor. Você passará por isso? Não. Agora imagine uma pessoa estraçalhada, toda quebrada, a perna para ali, a cabeça para lá, ou imagine o olho, né, piscando fora do pescoço, e vai ficar lá. Hoje talvez você fale, mas existe, a pessoa viverá dor? Claro, viver. Se um cortezinho de nada já faz a gente ficar desesperado, imagina. Então a palavra de Deus diz que durante um determinado tempo, se não me falha a memória, 6 meses, a morte será tirada. Eu estou colocando medo de você? Não. Não estou, por quê? Primeiro, livro de Salmos 91 diz assim: porque você me amou, eu vou te livrar. É uma promessa. Porque você é meu, eu me curarei, colocarei você num lugar de refúgio, de proteção. Nós seremos guardados. Algumas teses, algumas teorias, as pessoas dizem que nós já estamos vivendo o Apocalipse. Eu não acredito, porque eu acredito, eu sou naquele que crê no arrebatamento antes
disso acontecer. Antes que isso aconteça, essas grandes situações vão acontecer. Nós podemos falar, está acontecendo lá, está acontecendo ali, mas a Bíblia diz que isso aconteceria. Você ouviria rumores de guerra, morte, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, né? Mas Jesus disse, ainda não é o fim. Agora prestamos um pouquinho atenção e nós vamos hoje falar sobre a confirmação. A confirmação desta palavra. Nós vamos voltar então para o livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse ele está bastante evidente. Vamos lá para o cavalo, lá para o último cavalo. Lembra do último cavalo? Nós estávamos falando sobre o último cavalo e os selos, não é verdade? Os selos que foram abertos. E aí as trombetas. Nós comentamos a respeito das trombetas. As trombetas são os avisos que a terra nós viveremos. Hoje as trombetas são você e eu que prega o Evangelho, que ministra, né? Capítulo 8, amor. Se eu não me engano, havendo aberto o cesto, olhei um grande tremor de terra, o sol se tornou negro como saco de silício e a lua se tornou como sangue. Vamos para o livro de Joel. Imagina meio-dia. Nós estamos agora é 11 horas e 15 minutos. Imagina que a terra passa a viver um breu ao meio-dia. A palavra, nós vimos aí esses dias uma lua diferente, né? Apareceu aí na internet, chamada de lua de sangue, né? Lua de sangue. Isso são sinais que a Bíblia diz, olha, haverá sinais nos céus. Você está atento? Você está olhando? Você está percebendo? O que isso te diz? Que a palavra é verdade ou que é um monte de brincadeirinha? É fake, porque hoje a moda é dizer que é fake, né? Olha o que Joel diz, vamos lá, tocar a trombeta em Sião, clamar em alta voz no meu monte. Está falando, olha, você que prega o Evangelho, você que ministra a palavra, fale em alta voz, clame em alta voz, no monte de Deus, ou seja, na presença de Deus. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Pastor, mas isso aconteceu há quantos anos, amor? 800? Me ajuda aí para quem não pegar o papelzinho aqui, né? Quantos anos aconteceu? 850 anos antes. Mas aí está falando, o dia do Senhor vem e já está perto. Olha que interessante. Você não sabe quando vai acontecer. Imagina, nós estamos pregando aqui hoje e amanhã é o grande dia. Eu não sei amanhã é o grande dia. Mas imagina que amanhã é um dia fora do comum. Tudo começa a acontecer. É claro que eu espero que antes o Senhor venha buscar a sua igreja, venha arrebatar a sua igreja. Amém? Você sabe, né, que vai ter a festa das bodas, sabe? E você sabe o que é festa das bodas? Festa do casamento. Casamento de quem? Casamento de Cristo com a igreja. Hoje quem você é? Hoje você é a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Por isso eu tenho que respeitar você. E você tem que me respeitar, porque você é a noiva do Cordeiro. Você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Amém? Então haverá o quê? A festa do Cordeiro. O casamento.
difícil você materializar, né, uma coisa. Então, se você hoje é uma noiva, você não é casado, porque nós somos a igreja do Senhor, nós somos casados com o Senhor, mas eu falo, isso vai acontecer por quê? Porque a festa do casamento se aproxima. Lá no livro de Ruth, se não falha a memória, Ruth, eu não lembro bem, eu vou falar aqui o texto, a Cris vai buscar do rei Assuero, né? Esther, a palavra de Deus fala que as meninas, foi convocada todas as meninas para casamento, porque o rei viu coisa feia na Vasti, na rainha Vasti. Você sabe da história? Se não sabe, é bom saber. O rei fez um grande banquete. E nesse banquete ele chamou a esposa para vir, porque ele ia apresentar a esposa para todos os príncipes da terra. E deu uma grande festa. Chegou na hora, a Vasti simplesmente disse: eu não vou me apresentar, porque o prazer do rei era mostrar a esposa, a linda, a maravilhosa, a rainha. E ela disse: não, eu não vou entrar na presença do rei. Daquele dia em diante, ela foi deposta. O rei então, ele convidou todas as meninas do reino, as meninas mais lindas, para que ele escolhesse uma esposa. Quem era a esposa? Esther. Judia. Muito bem, judia. Interessante que começa ali o processo. Na vida dos judeus, a mulher ela tem 1 ano para se preparar. Você sabe disso? Hoje nós casamos, é diferente, né? Hoje o casamento vai no cartório, assina, tá bom, e acabou, né? Mas o povo de Deus, o povo de Israel, eles tinham 1 ano para preparar. O noivo ia até a casa do pai, pedia ao pai o direito. Então o noivo ele começava um trabalho de construção, a noiva começava um trabalho de purificação. Tinha várias pessoas que cuidavam da noiva, banhos. Ela não ia entrar de qualquer jeito na presença do rei. Ela ia entrar bem vestida. Imagina que foi Esther, era uma pessoa pobrezinha e não tivesse assim muitas condições. Então ela ia para o palácio, ela tomava banhos de perfumes, era muito bem cuidada até chegar o grande dia de apresentar para o rei. Era 1 ano. E esse 1 ano é o ano que nós estamos vivendo, que representa o tempo que nós estamos aguardando e se preparando para entrar na presença do rei. O Espírito de Deus é aquele que está cuidando de você. Amém. Os banhos de perfumes são os perfumes de Cristo, porque você tem que ter cheiro do noivo, você tem que ter cheiro de Jesus. Aleluia. E a Bíblia fala sobre o perfume de Cristo. Paulo fala sobre o perfume de Cristo. Nós, quanto mais nos envolvemos com Deus, quando você vem para a igreja, né, imagina aqueles cuidadores que tinha aquela banheira, e a banheira tinha os perfumes, e tomava banho, e cuidava da unha, e cuidava do rosto, e cuidava do cabelo, e tratava
isso que eu estou falando. Você ainda não se apresentou ao Rei. Você está sendo cuidado pelo Espírito Santo. Você está recebendo o perfume, o cheiro de Jesus. Porque quando chegar no céu, não pode ter cheiro de outro, tem que ser cheiro de Jesus. E se você tiver cheiro de Jesus, então de longe já, as portas já vai se abrir. Nós estamos vivendo o ano da preparação da noiva. Amém? Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Aí você se perde de outra coisa, né? Vamos voltar para então o texto lá de... Não, esse penúltimo que você colocou, esse antes de você, lá do rei de Esther. Amém? Importante. Ó, chegando a vez de cada moça para vir ao rei, depois que fora feito ela segundo a lei das mulheres. Essa é a mesma lei que nós estamos vivendo. O Espírito de Deus está te preparando. Lembra de Gênesis? Lembra que quando Abraão disse para o seu servo: vá buscar uma esposa para o meu filho Isaque. Não é assim? Vai buscar uma esposa. Mandou ele com camelo, com comitiva, com ouro, com prata, com roupas, né? Porque a família ia receber o dote. Não é assim? Não é só a noiva que ganha, a família toda ganha. Então esse Eliezer, o servo, é isso? Eliezer, né? Se não me falha a memória, Eliezer, o servo, ele representa o Espírito de Deus hoje. Aleluia. E Eliezer foi com todos os bens de Abraão para encontrar com quem? Com? Me ajuda? Rebeca. Rebeca, muito bem. E lá deu para ela brincos, braceletes. Aí muitas pessoas falam assim: não, mas na igreja não pode usar brinco. Só que os brincos naquele tempo representam o quê? Aquilo que o Espírito de Deus oferece, os dons. Todos nós temos dons, somos embelezados pelo Espírito de Deus. Está sendo preparado. Você não vai entrar na presença de Deus de qualquer jeito, feio, sujo, mal cheiroso. Não, você vai entrar. Já viu uma noiva? Já viu? Já viu uma noiva? Vestida de branco. Você viu que tem o dia da noiva, ela vai de manhã para se cuidar, ela toma banho, ela arruma, ela tem um vestido, ela gasta. Tem mulher que gasta 30, 40 mil reais num vestido. Algumas pessoas fazem questão, e algumas têm hoje, né, falando nos nossos dias, condições. Mas a igreja de Cristo, ela recebe da parte de Deus todas essas benesses. Para que você se apresente diante do Rei. Então nós estamos vivendo o quê? Um ano. Nós estamos vivendo o ano de preparação da noiva. O ano de preparação da igreja. É bom, é importante dizer que nós estamos vivendo as bodas, nós vamos viver as bodas, a festa do Cordeiro. Se você for lembrar, você vai ver ali no livro de João um casamento. Lembra? Quando o Senhor ele transforma água em vinho, vinho bom, o Senhor ele prepara. Você vê que aquela festa é uma das festas de casamento. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu posso errar e muito, né? Mas era uma família. E ali a festa durava um bom tempo. Você tem uma noção, o vinho se acaba no meio da festa. Imagina que durante uma semana
Imagina você, no domingo começa a festa de casamento, só vai terminar no outro domingo. Então você percebe que não é como nós fazemos, como nós gentios fazemos. Esta é a festa que o Senhor está preparando para todos os seus. Amém. Agora vamos lá, voltando ao texto. Agora nós vamos lá para Joel. Vamos voltar para Joel, capítulo 2, porque é uma confirmação, irmão, para que você entenda. Você anota aí no seu caderninho e você vai buscar, você vai entender melhor. Veja o que Joel diz: clama, né? No meu santo monte, na minha presença, trema todos os moradores. Nós não precisamos tremer, mas nós devemos ficar preocupados com a nossa vida estar na presença de Deus. Amém. A Bíblia diz então: perto está o Senhor. Vamos para o versículo 2. Diz assim, ó: dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande, poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos, de geração em geração. Ou seja, inédito, um tempo inédito, tempo de dificuldade, de luta. E nós vamos ver os cavalos. Nós falamos sobre os cavalos. Nós falamos da fome. Nós falamos da guerra. Nós falamos da morte. Nós falamos da pessoa vai ter muito dinheiro, né? Hoje nós estamos falando sobre isso, né? A Cris, ela estava lendo o livro de Eclesiastes e nosso amigo Salomão dizia assim: não faz sentido. Ele falava alguma coisa e diz: não faz sentido. Imagina, vamos citar uma pessoa, eu nem deveria, mas vamos citar uma pessoa, Neymar. O Neymar, ele fechou um contrato de 1 bilhão e 800 milhões. Eu pergunto para você, o que ele faz com esse dinheiro? Tem sentido? Eu acho que seria legal você ter dinheiro, mas assim, veja, o que fazer com tanto dinheiro? Nessa época a palavra de Deus diz que a pessoa terá muito dinheiro, mas não tem o que comprar. A terra vai viver fome. Você sabe que todo mundo está preocupado com isso, né? Os grandes, os poderosos. As pessoas estão achando, os poderosos estão achando que acabando com a população, uma parte da população mundial vai resolver o problema. Então vai haver muita fome. Vamos para o livro, né, de Zacarias. Porque, irmão, o nosso tempo passa muito rápido. Estou te dando as coordenadas e eu quero que você leia em casa, eu quero que você faça esse estudo, né? Vamos para o livro de Zacarias, capítulo 1. Vamos para o versículo 2. Capítulo 6, versículo 1, versículo 2. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos, no quarto carro cavalo malhado, todos eram fortes. O que nós estamos falando? Estamos falando, não estamos falando de cavalo, nós estamos falando de um dia que vem como desgraça, forte. Você vai estar aqui? Eu espero que não. Amém? Eu espero que não. Versículo 4. Eu respondi. Zacarias diz assim, dizendo ao anjo que falava comigo: o que é isso, Senhor? Eu acho que você teria essa mesma pergunta. O que é isso? Esse cavalo aí, o que representa? Porque, irmãos, quando Deus dava a visão, Ele dava a visão do cavalo. Você olhou um cavalo, mas nem sempre era o cavalo. Deus está querendo dizer outra coisa. Então ele responde. O anjo respondeu dizendo-me: esses são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estava perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Nós
Nós estamos vendo o que? Uma coordenada, uma organização. E os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. Observa os cavalos fortes sair, procurarem diante para percorrer a terra. E disse: ide, percorrei a terra. E percorreram. E achavam-me, e chamou-me, e falou-me, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito sobre a terra do norte. Está explicando o anjo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: toma dos que foram levados cativos, a saber de Eldai, Tobias, Gedalias, os quais vieram a Babilônia, e vem tu o mesmo dia e entra na casa de Josias. Quero lembrar dos irmãos do início, aonde diz: e ministro. A pastora Helena leu, a pastora Helena, ela colocou na tela, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Esses são espíritos. Você sabe que anjo não tem corpo, né? Você sabe que demônio também não tem corpo, sabe disso? Então são o quê? Espíritos. Veja, vamos então para o texto para que os irmãos entendam. E em verdade, quanto aos anjos diz, que faz, está falando de anjos, que faz os seus anjos, o quê? Espíritos. Então você já dá para entender que o cavalo ali era o quê? O espírito. No livro de Tiago, se não me falha a memória, diz que o Senhor, Ele é Pai dos Espíritos. Se eu não me engano, é Tiago. Você recebeu um. Você recebeu um. Dentro de você tem um Espírito. Quem deu esse Espírito para você? Foi Deus. Você é um Espírito dentro de um corpo. Essa construção desse corpo, essa forma que você tem, é humana. Mas dentro de você tem um Espírito. Tem pessoas que falam assim: o Espírito, como é que é? Alma penada, como é que é? Espírito vagando, né? Morre uma pessoa, fala, o Espírito da pessoa está aí vagando aí e tal, né? Uma vez que respeitávamos, ainda mais, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso Espírito, e sim obter a vida. Mas não é esse texto ainda. O Pai dos Espíritos, Deus, o Pai dos Espíritos. No livro de, deixa eu me lembrar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Que ele diz assim, vou citar aqui o versículo, depois se eu lembrar o texto eu falo. Que ele, sendo Deus, ele deu um pouquinho do seu Espírito para cada um de nós. Uma parte do nosso Espírito. Você tem esse Espírito, estou tentando lembrar aqui, mas eu não consigo. Não estou conseguindo ainda, depois dos 30, né? Do 40, vai se falhar aqui o tipo e o teco, né? Não é verdade? É normal, né? Malaquias, lembrei. Amor, Malaquias, capítulo 2. Lembrei, o Tico falou com o teco, eu ouvi o teco falar. Capítulo 2. Ele deu um pouquinho do seu Espírito para nós. Malaquias capítulo 2. Presta atenção, irmãos. Nós estamos falando de Espíritos. O seu Espírito, ele conduz o seu corpo. Mas o Espírito de um anjo. E um anjo? Um anjo poderoso. Amém? Você sabe que você não está sozinho aqui agora, né? Pastor, é espírito de morto? Não. Os mortos não. A palavra de Deus diz que ele tem o lugar deles e eles não passam para cá.
Mas a palavra de Deus fala que os anjos, os ministros, os espíritos poderosos da parte de Deus, e até mesmo os demônios, porque nós falamos de Deus, nós falamos dos espíritos que vêm da parte de Deus, mas também nós falamos dos espíritos que estão aqui, que não são da parte de Deus. A Bíblia diz, ai terra, Deus de Apocalipse diz assim, ai terra, porque ele desceu até vós, com a cauda ele arrasta uma terça parte dos anjos, ministros, anjos, espíritos, e eles estão aonde? Eles estão aqui. Essa devastação que vai acontecer é por conta de um monte de ação de espíritos que são liberados da parte de Deus. Estava pensando numa figura interessante, né? Estava pensando numa figura interessante. Imagina uma figura assim, um cavalo. A cabeça do cavalo é de homem. O rabo é de escorpião. Cabelo de mulher. É uma figura meio estranha, não é? E a gente sabe que nós estamos falando de figuras, nós estamos falando de que aquilo que João viu. Então nós não temos uma noção, mas espera aí, dente de tigre, uma mulher, um cavalo, um corpo de cavalo, rosto de gente, de mulher, rabo de escorpião, cabelo de mulher e vestido de uma couraça para a guerra. Mas é importante você lembrar que são símbolos, é uma forma de explicar. Olha, vestiu uma couraça semelhante ao de ferro, suas asas rugiam como um exército de carruagem, correndo para a batalha. Vamos mais. Que parte é essa que eu falei? É a mesma? Os cabelos eram como os de mulher, os dentes como os de leão. Vestiu uma couraça semelhante de ferro. Suas asas rugiam como um exército de carruagem, correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões, e por 5 meses tiveram o poder de atormentar as pessoas. Interessante que no começo ele fala o quê? De gafanhoto. Imagina um gafanhoto. Um gafanhoto de 3 metros de altura. Imagina um gafanhoto com cabelo de mulher, dente de leão, couraça. É claro que eu não posso levar isso pelo lado literal, né? Eu tenho que decifrar. Você sabe muito bem, desculpa as meninas, as mulheres, e eu sempre falo isso, a mulher ela tem poder de subjugar o homem. A mulher inteligente tem o poder de subjugar o homem. O homem se curva diante, nem de Deus o homem se curva, mas diante da mulher ele se curva. Eu estou falando da mulher inteligente. Se eu for olhar cada detalhe deste bicho, gafanhoto, o que gafanhoto faz? Destrói a riqueza da terra. As mulheres não fiquem felizes antes de eu acabar de falar. O que o gafanhoto faz? Ele devasta. Joel ele fala. Nós tivemos aí uma época aí onde os gafanhotos estavam assustando o Brasil, que estava aí na divisa aí de alguns países. Na época da pandemia, chegava a 1 metro de altura
de gafanhoto. E aonde eles passavam e acabava com a lavoura, acabava com a riqueza. Eu não vou dar o discernimento, mas eu quero que você vai colando as peças, tá bom? Dente de leão. Só o dente. É isso? Só o dente. Você sabe que leão, o que é? Uma das, além das, como é que fala? Das garras. Ele tem o quê? O dente, a boca, a máquina, né? A ferramenta principal é a boca. Cabelo de mulher. O rosto era de quê? Era humano. Você era humano? Um bicho preparado para atacar, para batalhar, para guerrear. Estava armado. O rabo dele era de escorpião. E o que escorpião faz? O escorpião, quando ele te ataca, quem já foi mordido por escorpião? O Edson. Você também? Se eu estiver errado, ele me corrige. Claro que hoje, graças a Deus, tem bastante remédio. Mas assim, o escorpião, quando ele ferrou uma pessoa, a pessoa fica 24 horas com dores terríveis. Só aumentando. É muito forte. E a Bíblia diz que 5 meses este bicho ele vai sair do poço do abismo. Ele vai ser liberado do poço do abismo. Só que esse bicho é um demônio. Um demônio que age de uma forma como mulher, com força da trava, da mordida do leão, com o escorpião como rabo, um bicho, demônio. No livro de Judas, a palavra de Deus diz que existem demônios que estão presos. No livro de Judas, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele mantém presos alguns demônios. Porque se esses demônios saírem, ai da terra. Eu não falo isso com alegria, porque eu também estou aprendendo. A gente aprende um pouquinho, fala um pouquinho, aprende mais um pouquinho, fala mais um pouquinho, e vamos caminhando, vamos marchando. Mas vamos ver no livro de Judas, ele está falando o quê? Sobre demônios que estão presos. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Mas vê lá Judas também, por favor, só para confirmar, os irmãos entenderem. Existem espíritos que estão presos, que não podem ser liberados. E a Bíblia diz que neste dia serão liberados. Haverá uma voz de Deus mandando: vai lá e solta aquele demônio, solta aquele bicho lá. Então a terra, imagina, eu falei aqui quarta-feira passada, eu falei que o que mantém as coisas em ordem aqui na terra é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus foi enviado para ficar e viver pela igreja. Mas quando a igreja subir, o Espírito de Deus não tem sentido de ficar aqui. Ele vai se tirar. E quando o Espírito de Deus for tirado, cada um vai viver por si só. Graças a Deus, eu não estarei aqui e nem você. Uma pessoa olha para você, Edson, e fala assim: eu não sei porquê, mas eu te odeio, queria te matar. É assim, mais ou menos isso.
A pessoa sai com a faca e fala assim, puxa vida, eu não estou encontrando alguém para esfaquear você, eu vou esfaquear você. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já, né? Porra do trem, porra. Sem lógica, a pessoa olha para a cara do outro e fala, não fica a sua cara. Já está começando. Tem pessoas que têm prazer em espancar, têm prazer em matar, em esfaquear, têm prazer em fazer maldade. São pessoas que têm demônios. Assumidamente, eles aceitaram isso. Eu quero. A gente ora bem, a gente ora. Mas cada dia que passa, nós aproximamos de uma situação dramática. Os que estiverem no Senhor serão guardados e protegidos. Lembre, Glória a Deus. tem pessoas que vão olhar para você e falar assim, nossa, você carrega algo diferente. No seu olhar, você carrega algo diferente. Você é uma pessoa de paz. Mas tem pessoas que vão olhar para você e falar assim, puxa vida, não gostei da tua cara. Vou te matar. Não, mas por que você vai me matar? Eu não fiz nada. Não interessa. Nos Estados Unidos, eu vi um filme. Eu assisti um filme, desculpa. Eu assisti um filme. Esse filme é o seguinte: tem um dia aonde você pode fazer o que você quiser. Eu não me lembro o nome do filme. Mas aquele dia você poderia. Então, o vizinho que tinha ódio do outro vizinho, ele podia fazer o que quisesse, matava, tal. É um filme. Eu não lembro o nome do filme. Não sei se é libertação, alguma coisa assim. Onde a pessoa, ela podia fazer o que fosse, ela não ia presa. Aquele dia era exatamente para fazer o que ela quisesse. Ela podia estuprar, ela podia matar, ela podia arrebentar, ela podia estourar todo mundo, arrebentar todo mundo. Com demônio aí, pronto, tem demônio mais. Aí eu pergunto para você, esse filme é uma ficção? Ou já é um... Já está preparando? Criminal? Eu sei que é um filme e é um filme dos Estados Unidos. Se você quiser assistir, é interessante. Nós estamos aproximando de dias difíceis. Amém? Quem é do Senhor? Você é guardado por Deus, protegido por Deus. Os dois ladrões roubaram a moto de uma pessoa e matou o cara sem nada de nada. Mas o cara, antes de morrer, perguntou por que você fez isso? Não, ele disse assim, eu não acho que incomodou em você. Só porque incomodou, só porque olhou feio, né? Nós estamos vivendo, irmãos. Eu estou falando de prenúncio, estou falando de coisas anunciadas, que o Senhor tem anunciado, ensinado, né? Eu não aceitei Jesus porque eu vou morrer, porque eu vou sofrer, porque vai ter demônios. Não. Eu aceitei Jesus porque eu amo Jesus. Aliás, eu posso até dizer, né, que eu nasci nesse evangelho. Claro que eu fui conhecendo a Deus aos poucos. Amém? Eu quero que você guarde esses textos. Eu quero que você busque, aprenda, entenda, né? E tudo isso possa te fortalecer mais. Amém? Vamos colocar de pé. Quero agradecer também aos nossos irmãos que estão acompanhando os lares, né? A Ana Meli, como sempre. A Ana Meli está aqui com a gente. Deus abençoe a Aninha. Dá um abraço ao esposo, amém? Deus abençoe e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Amém? Graças a Deus.